Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa quinta lição do nível intermediário. Estamos aí já começando a nos aperfeiçoarmos mais, aprofundarmos mais na estrutura da criação. Hoje vamos também começar a leitura, a análise, e vamos também explicar um pouco, responder perguntas a respeito do propósito da Sociedade 2, o segundo artigo do Rabash, né, o grande cabalista, o último grande cabalista, que foi o professor, mentor, né, e grande Rav do nosso Rav Michael Leitman. Então vamos na segunda parte dar uma analisada nisso. O mais importante, amigo, sempre, né? Quando nós estamos falando de estrutura da criação, nós estamos falando de descidas, né, de cima para baixo. Então nós vamos estudando lá do princípio da criação, o pensamento da criação, vimos luz e vaso, que são as duas grandes qualidades que existem em toda a criação, analisamos 4 fases da luz direta, depois falamos um pouquinho sobre Tzin Tzum e Massar, semana passada voltamos depois de um recesso curto aí, falamos um pouquinho sobre a parte espiritual, e hoje vamos falar sobre o mundo de Adam Kadmon. Mas primeiro eu vou ler uma intenção para nós, vou pegar uma intenção aqui do Shamat, né? Sempre bom para a gente sintonizar, para a gente já entrar, né, sempre focados no que a gente quer dessa lição, que é a nossa correção e não o intelecto. Então, vou ler aqui o Shamat 41, o que significa a grandeza e a pequenez na fé. Está escrito: e acreditaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Devemos saber que as luzes de Pêssar têm o poder de transmitir luz e fé. No entanto, não acreditem que a luz da fé seja algo de pouca importância, porque a grandeza e a pequenez são categorias que dependem somente de quem as recebe. Quando a pessoa não trabalha de acordo com o atributo da verdade, acredita que possui demasiada fé, e com a medida da fé que possui, pode dispersá-la ou dispensá-la a várias outras pessoas, e assim todos poderão ser temerosos e plenos. Não obstante, quem realmente deseja servir ao Criador e que se está examinando a si mesmo permanentemente, se realmente deseja trabalhar devotadamente com todo o coração, sente-se constantemente em um estado de insuficiência de fé, ou seja, que sempre está curto de fé. Somente quando a pessoa tem fé, pode sentir que está sempre sentada diante do rei. Quando percebe a grandeza do rei, pode descobrir o amor de duas maneiras, de uma boa e de outra através dos juízos ou dinim. Por isso, aquele que vai atrás da verdade é que necessita da luz da fé. Se tal pessoa escuta ou vê algum modo de obter a luz da fé, deve alegrar-se como se encontrasse uma grande fortuna. Então, já estamos aí com cerca de 15 amigos, lembrem-se, né? É muito importante que vocês assistam a lição, que a gente manda para vocês no sábado ou domingo. É muito importante que vocês leiam o extrato do livro Mundos Superiores que a gente está mandando para vocês e que façam perguntas aqui para nós, né? Sempre importante a gente conseguir ter essas perguntas de modo a evoluir nessa questão sobre a estrutura da criação. Vamos fazer o nosso resumo habitual. Hoje vamos usar mais os gráficos, né, do que propriamente o desenho. Vamos deixar o desenho para a parte nova, né, sobre o mundo de Adam Kadmon. Vamos colocar aqui. Então, amigos, 4 fases da luz direta, né? Primeira fase, ou na verdade a fase 0, a fase inicial, é a luz do Criador, Keter, ou Berinah Shoresh, o desejo de beneficiar as criaturas, doação, emanador. Na Kabbalah nós não falamos do Criador em si, mas sim da ação desse Criador, que no princípio emanou essa luz e só havia luz preenchendo, né, tudo.
mas o Criador queria que algo pudesse receber tudo aquilo que ele desejava doar. Por isso surge Beriná Aleph, ou Rohimá, onde essa luz cria o vaso e o preenche de luz. A gente não pode esquecer que a estrutura da criação sempre tem aquela lei máxima: a luz precede o vaso. Tá ok? Então, quando nós estamos falando de primeira fase de toda a criação, ou desenvolvimento de cima para baixo, né, lembra o modelo de 3 flechas? Luz precede o vaso. Então, sempre é a luz que realiza o ato principal. Então, em Beriná Aleph ou Rohimá, primeira fase da luz direta, a luz preenche o vaso e na primeira fase, esse vaso só sente que a luz o está preenchendo. Na segunda metade, percebe que alguém está lhe doando, lhe dando este prazer que ele está recebendo. Com isso, o vaso deseja fazer ou ser igual a este doador, Beriná Bet, ou Biná, onde o vaso também quer ser como este doador. Por isso a flecha para cima, por isso que há como que uma interrupção na recepção da luz. Até que o vaso se dá conta que a única forma dele, sendo vaso, recepção, desejo, de doar algo para esse emanador, para essa fonte do prazer, é recebendo tudo aquilo que essa luz quer lhe dar. Então surge Zeirampin, ou Beriná Gimel, quando o vaso resolve receber uma pequena quantidade de luz com o objetivo de, com isso, retribuir, doar a este criador, a este emanador. Então, Zeirampin, na primeira metade, é quando o vaso recebe em prol de doar, doar prazer a essa luz, a essa fonte do seu prazer. E com isso também vai surgir o desejo de forma madura, de forma plena, que é Malhut de Ensof, quando o vaso resolve receber toda a luz agora com um desejo muito mais amplo. Não só o desejo de ser preenchido, mas o desejo de ser como este Criador. E aqui nós temos a criatura propriamente dita, Malhut, de Ensof, né? Beriná Dalet, quarta fase da luz direta, em que o vaso recebe toda a luz. Tá ok? Se nós subirmos um pouco, vamos tentar botar um pouquinho mais aqui para cima, o vaso, né, ou Malhut de Ensof, é mais ou menos esse vaso que nós temos, tá ok? Vamos desenhar que fica mais legal, né? Vamos desenhar aqui depois da quarta fase da luz direta. Então, se nós pegarmos a quarta fase, que é Malhut de Ensof, o que que nós temos? Nós temos esse vaso cheio de luz, porém, com o vaso sentindo a diferença das suas qualidades em relação às qualidades do Criador. Então, isso cria o que nós já falamos para vocês, a sensação de vergonha, ou buchá. Tá? Vamos colocar aqui. Quando o vaso sente a diferença de propriedades, ele cria, isso cria essa sensação de vergonha no vaso. Então, o vaso decide realizar uma restrição, decide expulsar toda a luz de dentro do vaso. Tá ok? Então, quando o vaso sente a disparidade de forma entre ele e a luz, resolve expulsar toda a luz e criar o massar, ou a tela. Ok? Então, aqui nós temos Malhut de Ensof, ou quarta fase da luz direta. Então, quando o Kli expulsa
a luz e decide o seguinte: agora eu só vou receber a luz com a intenção de agradar o Criador. Então, cria o Massar, ou a intenção anti-egoísta. E isso nós damos o nome de parte Sufi. Parte Sufi espiritual. Nós sempre gostamos, nós vamos desenhar agora, mas depois nós vamos desenhar naquela forma mais linear. Por quê? Porque todos os mundos a gente prefere desenhar na forma linear. Então, a partir de agora, não há a entrada direta da luz. A luz direta vem, bate no Massar, realiza um Zivug de Haká, um acoplamento de golpe, certo? E é refletida. Então, luz direta, que é a luz que vem do Criador, ou Oriachar em hebraico, bate no Massar, ou na P, a gente pode até já botar aqui, né? P, boca, porque é o que vai ser chamado no Parte Sufi o Massar, bate na tela e é refletida. Luz de retorno, ou Or-Roser. A Or-Roser nada mais é do que o quanto que o Partsuf calcula que pode receber em prol do Criador. Então, a quantidade de luz que ele for receber com a intenção correta, ou seja, com a intenção de dar prazer ao Criador e não receber egoisticamente, chama-se luz interna, ou Or-Pinimi. Isso tudo tem no livro, né, meu? Só estou falando aqui, depois no livro vocês pegam, tem tudo direitinho lá escrito. E a quantidade de luz que permanece fora, ou seja, que o Partsuf sabe que não pode receber, porque senão vai receber egoisticamente, recebe o nome de luz circundante, Or Makif. Tá? A região do Partsuf, até onde esse Partsuf recebe luz com a intenção correta, recebe o nome de o limite. Vamos apagar aqui, eclia essa palavra aqui, vamos apagar. Vamos apagar aqui também, vamos apagar aqui também. Recebe o nome de Tabur. Então, o Tabur é o limite até onde se expande a Or-Pinimi. E o fim do Partsuf, o limite final, é o Sium, ou Sium Haglaim. Sium, fim, conclusão. Mas como conclusão, né? E nós temos daí 3 partes de um Partsuf. Nós temos o Rosh, ou a cabeça, que fica acima do Massar, que é a parte do Partsuf que calcula quanto que pode receber com a intenção correta, que é a intenção do Massar. Ou da P. Né? A gente, no Partsuf a gente até chama mais P que Massar. Vamos botar P, que fica mais legal. Escrever P. Tá? Entre a P, ou o P em hebraico é masculino, entre o P e o Tabur, chama-se Tor. E entre o Tabur e o Sium, chama-se Sof. Tá ok? E a união do Tor com o Sof chama-se Guf. Lógico, tem nome para tudo, né, amigos? Tudo isso aqui tem um significado em português. Roxa é cabeça, Tor é peito, Sof é fim, Tabur é umbigo, P é boca, Sium é fim, é conclusão.
Por que a gente não gosta de botar em português? Para a gente não começar a confundir e materializar os nomes. Então, essa é uma das vantagens de você estudar hebraico mantendo os nomes em hebraico e não querendo botar os nomes em português. Tá ok? Então, isso aí é legal para a gente gosta de sempre manter isso aí. Vamos ver quem já está com a gente? Nós já temos aí uns cerca de 17 amigos, a Sandra aqui de Santa Maria, o Gilberto de Natal, a Helena de Maringá, o André de Porto Alegre, a Raquel de Brasília, a Evanete do Distrito Federal, a Clara, não vi de onde que é aqui, Gisele de São Paulo e o Paulo do Guarujá. Então nós temos esses amigos. Vamos continuar? Então, nós vamos pegar isso aqui e transferir para a parte linear, tá ok? Por quê? Porque a partir de agora nós vamos muito utilizar essa mesma figura do Partsuf de forma linear. Então, aqui está o Partsuf. Aqui. E a gente gosta de desenhar assim, tá? Uma coisa que é legal, a gente vai revisar com vocês, se vocês lembrarem, na quarta fase da luz direta, então vamos desenhar a Malhut aqui, Malhut de Ensof, lembrem-se. Quando ela cria o Massar e expulsa toda a luz, ficam dois tipos de Reshimor. Uma Reshimor, lembra, uma reminiscência, uma lembrança. Uma lembrança da luz, do prazer que esse vaso teve, né? Uma lembrança daquele prazer que a luz lhe dava, chama-se Reshimot Deit Labishut, de vestimenta. E uma Reshimot do desejo, que o vaso tinha, uma Reshimot de espessura, de grossura, de Aviut. Como era a quarta fase da luz direta, a Reshimot era do tipo 4, 4. Tá? Estágio 4 de vestimenta da luz, estágio 4 do desejo desse vaso. Então nós podemos dizer que esse primeiro Partsuf tem esse tipo de Reshimot, certo? Ele não tem nenhuma luz. Foi expulso, a luz foi expulsa, foi criado o Massar, tá? Então aqui está o P, ou o Massar. Aqui está o Tabur. E aqui está o Siun. O nome desse primeiro Partsuf, que é o grande Partsuf, o maior de todos, chama-se Galgalta. Galgalta. Que tem a ver com isso aqui, com o crânio, é a parte de cima nossa aqui. Galgalta. Que é a mesma raiz de Gólgota. Tá? Então, Galgalta. Então, esse Partsuf, os cabalistas dão o nome de Galgalta, o primeiro, o principal, o superior, o mais elevado de todos. Então, se nós botarmos aqui, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Oriachar, luz direta, bate na P. Orroser, luz refletida. Então, Oriachar, OY. Orroser, OH. Aí, digamos que o Partsuf calcula que ele pode receber, vamos botar aí 20% de luz, certo? A P calculou lá 20% de luz, eu posso, de um total de 100% dessa luz direta, 20% eu posso receber com a intenção correta, ou seja, só de dar prazer ao Criador, não para eu me satisfazer egoisticamente. Então, Orpinimi, ou luz interna, 20%. Certo?
Tudo ficaria tranquilo se não houvesse o quê? A queridinha da luz circundante, a Orma Keefe. Por quê? Porque a Orma Keefe nada mais é do que o prazer que permanece lá fora, porque o Partsuf sabe, né, o prazer que teve, ele já foi preenchido por luz, ele tem reminiscência, ele tem uma lembrança do nível 4.4, ou seja, ele lembra muito bem o que é receber toda a luz, né, antes da sensação de vergonha, da Buchá, do Tzin Tzun Aleph, da primeira restrição, da criação do Massar, ele sabe, né, o que é essa sensação. Então ocorre o quê? O que os cabalistas chamam, a gente falou na lição passada, o bituche, ou a batida, pinimi umakif, ou seja, a batida entre luz interna e luz circundante. Então, bituche, pinimi umakif. Batida interna circundante. Sobre quem? Sobre o tabur. Por quê? Porque o tabur nada mais é do que a divisão entre desejos altruístas ou desejos que realmente querem doar, podem receber a luz de forma a não só com a intenção de doar, sem ser para satisfação egoísta, e desejos, os bad boys que estão aqui, né? Os bad boys estão aqui, né? Os desejos egoístas. Esses abaixo do tabur querem toda a luz, que doar para o Criador me dá a luz toda ela para mim, que é o que eu quero, tá? Então, a pressão é sobre o tabur. Bitush Pinimil Makif. Sempre mantendo o quê? A regra do Tzin Tzun Aleph. A primeira restrição. A primeira restrição diz o quê? Só vou receber luz com a intenção de dar prazer ao Criador. Certo? Não vou receber egoisticamente. Então, como o vaso sabe, o Partsuf sabe que não pode receber 21%, vamos botar como se fosse 21%. 20% pode receber, mas 21% ele não pode receber, ele não suporta essa luz. Então, vai haver o que a gente chama de Isdakhut, ou purificação do Massar. O Massar volta, expulsa a luz novamente, a luz vai ser expulsa novamente, e o Partsuf vai tentar receber a luz com um aviut menor. Ele resolve assim, bom, quem sabe eu recebo a luz, continuo recebendo do nível 4, porque a lembrança que tinha, né, da luz aqui, com um desejo menor. Não com um desejo tão intenso, um desejo um pouquinho menor. Por quê? Porque o desejo do nível 4 é muito forte, eu começo a achar que eu vou receber egoisticamente. Então há uma redução, como se houvesse uma redução do próprio Partsuf, certo? E esse segundo Partsuf recebe o nome de Ab. Em que agora o Partsuf diz, bom, quem sabe em vez de receber 20%, eu vou receber 15%. Então, mesma coisa. Oriachar, Or-Roser, aí ele resolve, não, eu vou receber 15% de luz, só 15% de Or-Pinimi. Mas também ocorre o mesmo problema que aconteceu em Galgalta. Os 85% que ficam aqui fora de Or-Makif continuam pressionando o tabur. Então, o Partsuf resolve, não, vamos diminuir mais um pouco. Só que agora eu vou ter que diminuir também a luz, porque o meu aviut não é tão grande. Eu quero diminuir o aviut para 2, então eu tenho que diminuir a luz que eu vou receber. Então é criado um novo Partsuf com um aviut menor do nível 2 e, consequentemente, com uma Itla Bishut, uma Reshimô menor do nível 3. 3, 2. Que se chama
SAG. O Partsuf-SAG, então, é uma tentativa de se receber, ao invés, digamos, de 15%, só 10%. Por que vai recebendo cada vez menos? Porque o aviute é menos, né? Se o aviute é menos, se o desejo é menos do vaso, ele vai receber menos luz. Então ele resolve, bom, quem sabe eu vou receber só 10%. Consequentemente, aqui fora, o Ormakif vão ter 90% de Ormakif, que também pressiona o tabur e obriga a purificação novamente do Massar. Então é criado um quarto Partsuf, com uma Reshimon menor ainda. Vocês podem estar perguntando, tá, por que ele está diminuindo? Na verdade, amigos, quando a gente fala em Adam Kadmon, é uma tentativa de Malhut de Ensof, lembra? Tudo isso aqui é Malhut de Ensof, quarta fase da luz direta. É como se Malhut de Ensof resolvesse assim, ó, bom, eu criei uma coisa chamada Massar, certo? Uma intenção de receber em prol de doar. Eu quero testar esse Massar, o quanto que eu realmente posso receber em prol de doar, certo? É como se eu fosse lá na casa da Helena agora e eu disse, olha, Helena, aquele churrasco que você me deu ontem, eu não quero mais receber, tá? Porque eu vejo quanto você é doador e eu não tenho nada para te retribuir. Então, a partir de agora, eu só vou comer churrasco na sua casa se for para te agradar, não para encher a minha barriga. E você vai me dando as carnes. Eu falo, não, me dá 20%, que eu acho que 20% desse churrasco que você preparou hoje, eu posso receber para te agradar. Aí eu vejo, não, 20% não. Vamos diminuir. 15%. Vou diminuir meu desejo. Não, quem sabe eu diminuo agora para 10%. Não, 5%. Ou seja, eu vou tentando testar essa barreira que eu criei de receber só para agradar a Helena. Então, aqui nada mais é do que uma diminuição progressiva do aviut. Então, esse novo Partsuf vai ter uma Reshimon de luz ou do prazer de Itilabishut do nível 2 e um aviut do nível 1. Ou seja, o Partsuf diminui ainda mais o seu desejo. E ele vai receber o nome de Ma. Que é uma tentativa de Malhut de Ensof com esse novo Partsuf de receber só 5% da luz. Porém, os 95 que ficam aqui fora também vão pressionar o tabur. E por fim é criado o último Partsuf a partir da última purificação do Massar, o Partsuf Bon. Outra coisa que os cabalistas dizem que todos esses 5 Partsufim, que é o plural de Partsuf, Galgalta, Sag, Galgalta, Ab, Sag, Mai, Bon, Bon vai ter um Reshimon 1, 0. Tá? É uma tentativa de Malhut de Ensof receber as luzes com a intenção correta em cada uma das 4 fases, 5 se a gente contar a Shoresh, né, que possui dentro dela. Porque lembra, se a gente fala em 4 fases a luz direta, é tudo como uma bonequinha dentro da outra, aquelas bonequinhas russas, você sabe? É uma boneca dentro da outra. Então quando você fala em Malhut de Ensof, quarta fase a luz direta, você tem a fase 3 dentro dela, que consequentemente tem a fase 2 dentro dela, que consequentemente tem a fase 1 dentro dela, e consequentemente tem a fase Shoresh da raiz dentro dela. Então, Adam Kadmon, que é esse primeiro grande mundo, vamos colocar aqui, Adam
Cadmon é uma análise de Malhut de Ensof de o quanto ela realmente consegue cumprir a lei do Tzimtzum Aleph, de receber em prol de doar. E como nós sabemos que tudo tem como modelo as 4 fases da luz direta, Galgalta, Ab, Sag, Ma e Bom também tem a sua representação como as 4 fases da luz direta. Então nós também podemos dizer que Galgalta é Keter, Ab é Rorimá, Sag é Biná, Ma é Zeirampim e Bon é Malhut. Então, também tem essa analogia, tá ok? Então, o mais importante agora a gente saber é que Adam Kadmon é uma tentativa de o Partsuf ver o quanto que pode receber a luz na sua parte altruísta, acima do Tabur. Só que o propósito da criação é receber a luz em todo o Partsuf. Então aqui não tem luz. Certo? Essa parte aqui em cima do Tabur, tranquilo, tá? O Partsuf recebe luz desde Galgalta, desde Inhab, Sag, Maibon, de várias maneiras diferentes, como subpartsufim, né, de um grande mundo chamado Ankadmon, vai recebendo essa luz, mas não temos luz lá embaixo. Por quê? Porque aqui embaixo estão, como a gente falou, os bad boys, aqui estão os desejos egoístas, que o Tzimtzum Aleph não deixa. O Tzimtzum Aleph não deixa chegar a luz ali, porque sabe que se receber luz ali, vai quebrar a lei do Tzimtzum Aleph, vai quebrar o Massar. Tá ok? Vamos ver se tem algumas perguntas? Se não tiver perguntas, a gente vai fazer prova oral. Ah, tá brincando. Some todo mundo. Caiu a luz. Não, não temos perguntas ainda. Mas já quem entrou aqui? O Luiz entrou, de Curitiba. Deixa eu só botar aqui. Bom, uma outra coisa que é importante, que algumas amigas fizeram perguntas, acho que foi até a Sandra, né, da relação inversa de luz e vasos, é por quê? Porque a luz, quando a luz entra, deixa eu explicar para vocês aqui. Vou pegar, até vou pegar deixa eu ver, eu tinha separado aqui um desenho, que é um desenho do Kabbalah para estudante. Tá em inglês aqui, mas é fácil da gente. Deixa eu só pegar aqui. Se vocês não entenderem, eu faço o desenho daí em português. Então, o que está dizendo aqui? Aqui faz de conta, na parte de baixo, está escrito Sefirá, ou Sefira. Tá? E a Sefirá tem as suas 5 partes, certo? Keter, Rorimá, Biná, Zerampin e Malhut. Tá? A luz é dividida em 5 partes também. Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach e Nefesh. Tá ok? Então ela também é em 5 partes. Eu vou desenhar que fica mais legal pra gente. Temos tempo, então dá pra gente. Vamos botar aqui. Então aqui, ó.
Vamos fazer menorzinho para a gente. Que dá para fazer legal. Então, se nós dividirmos a Sfirá ou Partsuf, como vocês queiram dividir, tá? Então, Keter, Rohma, Binah, Zeirampi e Malhut. Tá? Isso aqui é o vaso, ou Partsuf, ou Sfirá, como a gente queira. O desejo, tudo que tem a ver com desejo, tudo que tem a ver com conteúdo, tudo que tem a ver com recepção. Tem vários nomes para uma coisa só, dependendo do que nós estamos falando na espiritualidade. Tá? E aqui nós temos a luz. Faz de conta que nós vamos desenhar a luz aqui. A luz também tem graus. Os cabalistas dizem que a luz mais inferior chama-se Nefesh. O segundo nível, Ruach. O terceiro nível, Neshama. O quarto nível, Hayah. E o quinto nível, Yeridá. Tanto que os cabalistas gostam de dizer, chamar isso aqui de Naranjai. O cabalista gosta muito de usar esses acrônimos. Pega o início das palavras e chama uma coisa só, Naranjai. Então a luz de Naranjai é nada mais é do que Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yeridá. Então Naranjai são os níveis, os 5 níveis da luz. O ideal é o quê? Que Keter, que é o grau mais elevado, corresponda a Yeridá. Rohma, a Hayah. Binah, a Neshama. Zeirampim, a Ruach. E Malhut, a Nefesh. Esse seria o grau, digamos, entre sutil e espesso, entre mais, entre aspas, materializado e menos materializado. Esse seria o ideal. Só que tem um probleminha. Quando a luz penetra o vaso, ela penetra de uma maneira um pouquinho diferente. Quando ela penetra o vaso, o que que acontece? A primeira luz que entra é a luz mais próxima de Nefesh, que entra no Partsuf Keter. Porque é isso, né? O Partsuf que está mais próximo da luz é Keter. Certo? Se a luz entrar mais um pouco, Nefesh vai para Rohma e Ruach entra em Keter. Se a luz entra mais um pouco, Nefesh vem para Binah, Ruach vai vir para Rohma e vai entrar a luz, vamos apagar aqui, até vou botar fora que fica mais fácil da gente entender. Então aqui está Keter, Rohma, Binah, Zeirampim e Malhut. Então, se entra a luz de Neshama, a luz de Neshama vai entrar em Keter,
Ruach vai descer para Rohimá e Nefesh vai descer para Binah. Se a luz entra mais um pouco, vai entrar Hayá em Keter, Neshama vai descer para Rohimá, Ruach vai descer para Binah e Nefesh vai descer para Zeramp. Até que nós temos a última luz entrando. E aí nós temos o que a gente chama de o ideal. Yeridá em Keter, Hayá em Rohimá, Neshama em Binah, Ruach em Zerampim e Nefesh em Malhut. Isso se chama relação inversa entre luzes e vasos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você atrair a luz mais elevada, você vai ter que ter o desejo mais forte. O desejo mais forte atrai a luz mais elevada. Enquanto que o desejo, que seria mais puro, mas menos denso, atrai a luz mais espessa. Porque ele é um desejo pequenininho. Por isso que é importante o desejo. O desejo tem uma importância muito grande na Kabbalah. Por isso que a gente nunca fala em você destruir o desejo, acabar com o desejo. Ao contrário, você vai aumentar o desejo. A intenção vai mudar, mas o desejo sempre é cada vez maior. O desejo é a matéria da criação, é a mesma coisa do Criador. Se você quer a luz do Criador, você tem que ter um desejo cada vez maior. Né? E nunca um desejo pequeno, um desejo cada vez maior. Vamos ver se a gente consegue pegar o desenho aqui. Então esse desenho tem nos livros de Kabbalah. E aqui mostra a mesma coisa, ó, a luz e a Sfirá, ou a luz e o vaso, ou a luz e o Partsuf. Então a mesma coisa, adentrando na forma inversa. Então Nefesh vai entrar primeiro em Keter, certo? Depois quando o Ruach entrar em Keter, Nefesh vai descer para Ruach. Quando Neshama entrar em Keter, Ruach vai descer para Rohimá e Nefesh vai descer para Binah. Tá? Então aqui também está mostrando como que a luz vai entrando inversamente. Porque a ideia que a gente tem é, não, Nefesh vai entrar em Malhut, né? Porque você deu Malhut, então entra por lá, né? Não, é inversa a relação. Há uma relação inversa entre luz e vaso. E aqui mostra de forma mais legal, que esse é do Kabbalah para o estudante. Vai mostrando tipo uns discos, né, em que você vê essa luz, luz de Nefesh, Or Ruach, luz de Ruach, Or Neshama, luz de Neshama, Or Hayá, Or Eridá, entrando em Keter. Então aqui, a ordem, né, de entrada das luzes. Ordem de crescimento dos vasos, ou do desejo. Entende? Então ele entra de uma forma inversa. Tá? Acho que é uma introdução, mas é uma coisa importante, é uma coisa para a gente ver que o quão, por exemplo, que nós estamos numa geração hoje em que o desejo é muito maior, né? Hoje qualquer um de nós tem um desejo muito maior do que um rei há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Né? As pessoas se satisfaziam, digamos o rei, tá, tem um pouco de dinheiro, tem um pouco de poder, né? Mas hoje nós temos um desejo muito maior, a gente quer viajar, a gente quer conquistar, a gente quer ter, a gente quer o que é nosso, o que é dos outros, a gente quer engolir todo mundo, né? Então o desejo é muito maior, mas quando nós nos corrigimos, vamos nos atrair uma luz muito maior, porque o desejo é muito maior. Por isso que a gente é chamado de última geração, que é um paradoxo. As pessoas falam, pá, última geração, mas parece tudo tão, como se fosse tudo tão pervertido. Não, é que o desejo não está corrigido. Então primeiro vem o desejo não corrigido com a sua potência e a sua forma muito grande e avassaladora, que a gente hoje vê, né, como que a gente está destruindo com tudo que em 50 anos a gente destruiu com
mais do que nos últimos 5.000 anos, né? Natureza e tudo, e acabando com tudo. Mas quando nós nos dermos conta e nos corrigirmos, nós vamos atrair uma luz muito maior. Vamos ver algumas perguntas? Vamos ver aqui. Uma pergunta do André. O que significa dizer que tudo que é descrito aqui não se trata de uma evolução, mas sim de um sistema? Esses partes do fim estão um dentro do outro, assim como as fases da luz direta anteriores? Sim, tudo um dentro do outro. Só que a gente tem que lembrar que tudo está sendo construído. Então é como se estivesse um nascendo do outro. Então nós falamos lá, 4 fases da luz direta, agora nós pegamos Malhut de Ansof, o primeiro Partsuf Galgalta, depois desse Partsuf nasce o Partsuf Ab, do Partsuf Ab nasce o Partsuf Sag, certo? Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Ó, aqui estão os 5 Partsufinhos de Adam Kadmon, tá? Só que tudo é uma sequência, então começa Galgalta, 4-4, devido à purificação do Massarra aqui, vai nascer desse Partsuf o Partsuf Ab, com a Reshimon 4-3, que vai fazer a mesma coisa até a purificação do Massarra, vai surgir o Partsuf Sag, desse Partsuf Sag vai nascer o Partsuf Ma, e desse Partsuf vai nascer o Partsuf Bon. Tá ok? Por que isso é importante? Porque a luz, digamos que a luz esteja aqui em Galgalta, tá? Vindo aqui direto em Galgalta. Para ela chegar em Bon, ela sempre passa de um Partsuf para outro. Então, Ab recebe a luz de Galgalta. Sag recebe a luz de Ab. Ma recebe a luz de Sag. E Bon recebe a luz de Ma. Então, é uma sequência, é uma evolução, é um sistema que nós estamos aprendendo. Só que, se nós formos falar em evolução, no sentido de aproximação da perfeição, é como se fosse uma involução. Por quê? Porque nós estamos materializando a coisa, nós estamos criando uma estrutura. Porque lembra, purificação é só luz. Luz é o mais puro, o mais perfeito, só luz. Quando você vai criando estruturas e vai compartimentando a luz, certo? Você vai criando, você vai materializando, você vai fazendo uma involução. Ok? Vamos botar aqui. Pergunta: por que somente Galgalta tem Sof? Não, na verdade todos têm Sof. Não, todo mundo tem Sof. Tá ok? É que o pessoal não botou mais aqui, mas tem Sof aqui. Sof está aqui. É que como é um processo da luz só aqui em cima, e Adam Kadmon, na verdade, é um estudo disso aqui, né? Não se botou, mas está aqui, o Sof está aqui. Todos eles têm o Sof. É como não tem luz, porque Adam Kadmon, na verdade, é isso, né? É como se Malhut de Ansof tivesse testando o Tzin Aleph, testando o Massar, testando essa propriedade nova. Eu vou receber a luz só com a intenção de dar prazer para o Criador. É como se eu chegasse na Helena e dissesse: ó, Helena, agora eu criei um sistema aqui em mim que diz: ó, só vou comer o churrasco se for para te agradar. Vamos testar? Me dá 20%. Não, 20% não. Dá 15%, não. Dá 10%. Entende? Os outros desejos, eu nem vou falar deles, do Sof. Em todas as fases vai ter o Sof, né? O desejo lá onde a luz não, o churrasco não vai entrar. Não quero esse churrasco ali. Mas não aparece aqui porque a gente está falando de Adam Kadmon. Tá ok? Vamos ver. Bom, eu acho que de perguntas é isso aí, né, amigos? Semana que vem, desculpa, nós vamos ver como que a luz começa a descer abaixo do tabur. Porque esse é o propósito da criação. O propósito da criação nada mais é do que de que a luz chegue em tudo isso aqui. Quando a luz chegar em tudo isso aqui, pronto. É o fim da correção. Certo? Quando a luz chegar em toda a estrutura espiritual. Mas tem um longo caminho. Nós vamos ter que ver como que essa luz vai poder chegar aqui. Tá ok? Isso nós vamos estudar na semana que vem. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
É isso aí. Então, vamos agora passar para o nosso amigo Náudio. Nós vamos hoje estudar o segundo artigo do Rabash. Náudio, meu amigo, tudo contigo. Obrigado, Marcelo. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos os amigos. Como sempre, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Nessa noite de hoje, para a gente estudar, ou pelo menos começar a abordar o assunto mais profundamente a respeito do propósito da sociedade, que nada mais é do que a nossa sociedade, né? A sociedade de estudantes de Kabbalah do Bnei Baruch. A gente vai procurar ler o texto uma vez, e na segunda vez, então eu vou ler parágrafo por parágrafo, e aí eu sei que o Marcelo já falou bastante, mas vamos pedir para ele explicar então cada parágrafo para nós aí. Na segunda leitura que a gente vai fazer do texto O Propósito da Sociedade 2. Ele é um complemento daquele texto que a gente viu nas aulas passadas. Então a gente provavelmente vai ler ele hoje, vocês podem fazer perguntas, o Marcelo vai explicar para a gente, e na próxima aula a gente vai praticar um pouco, vai fixar bem o conteúdo fazendo um workshop. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui. Propósito da sociedade. Aqui, deixa eu tirar do lado aqui. Diminuir um pouquinho para mim. Vocês conseguem enxergar? Conseguem ver? Ok, então vamos lá. O propósito da sociedade 2. Diz assim: visto que o homem é criado um cli chamado de amor próprio, quando ele não percebe que um ato lhe trará benefício, não tem energia suficiente para o menor movimento. Sem anular este amor próprio, é impossível alcançar a dvekut, adesão com o Criador, ou seja, equivalência de forma. E como isto é oposto à nossa natureza, nós precisamos de uma sociedade que formará uma grande força, de modo que possamos trabalhar juntos para anular o desejo de receber, chamado mal, pois este nos impede de alcançar a meta para a qual o homem foi criado. Por esta razão, a sociedade deve consistir de indivíduos que, unanimemente concordam que devem alcançar a meta. Então, todos os indivíduos tornar-se-ão uma grande força que possa lutar contra si, dado que cada um é integrado em todos os outros. Então, cada um se fundamenta em um grande desejo de alcançar a meta. Isto é devido à inclusão do geral no particular. Cada um está incluído em todos, e vice-versa, todos em cada um. Por isso, cada indivíduo pode se conectar com um grande poder coletivo, ou toda a sociedade, para atingir esta meta. Para atingir esta interinclusão de um indivíduo no outro, cada um deve anular-se perante o outro. E isto é conseguido quando cada um vê as virtudes dos outros e não suas faltas. Mas aquele que pensa que é em algo superior aos seus amigos, já não pode se unir com eles. Da mesma forma, é importante ser sério durante a reunião para não se distanciar do propósito pelo qual se reunir. Antigamente, para ser discreto, era costume agir sem seriedade exterior, enquanto, na verdade, em seu coração havia uma chama ardente. Entretanto, as pessoas de mente estreita devem ter muito cuidado durante a reunião, para não deixarem-se levar por palavras e ações que não estão direcionadas para o propósito pelo qual se reuniram, o qual é alcançar a adesão com o Criador. Para saber mais sobre o tema da adesão, ver o livro Matan Torá, a entrega da Torá. E quando não estiver entre amigos, é melhor ocultar a intenção em seu coração e ser, externamente, como o resto das pessoas. Isto é o que significa ser discreto com o Senhor seu Deus. Embora exista outra interpretação mais elevada deste versículo, o significado simples segue sendo sublime. Por isso, é essencial, durante a reunião de amigos, que eles sejam igualitários entre si,
a fim de serem capazes de anularem-se uns aos outros. Esta sociedade deve tomar cuidado para não ser acometida por leviandades que destruiriam tudo. Mas isso é um assunto interno e pessoal. Por outro lado, quando a pessoa não está em companhia de um amigo da sociedade, não deve mostrar seriedade, mas deve ser como a pessoa com quem está agora. Em outras palavras, deve evitar falar de coisas sérias e somente falar sobre coisas de interesse da pessoa que está com ela agora, o qual é chamado de hóspede não convidado. Bom, amigos, a gente leu uma vez e a gente pede para vocês que, à medida que vocês forem tendo dúvidas, perguntas, vocês vão colocando no chat aí alguns termos que tem aqui, vários termos que talvez a gente não conheça, né, não sabe o que é hóspede não convidado, enfim, outras coisas que tem aqui, ser discreto, coloquem aqui assim, depois a gente vai explicar para vocês daí caso haja alguma dúvida. No decorrer agora o Marcelo também vai explicar, e se restar alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir listando, podem ir colocando no chat. Ok? Então eu vou ler um parágrafo, 2, e aí a gente vai parar e o Marcelo vai explicar. Vamos lá então, de novo. O propósito da sociedade 2. Visto que o homem é criado com um CLI chamado de amor próprio, quando ele não percebe que um ato lhe trará benefício, não tem energia suficiente para o menor movimento. Sem anular este amor próprio, é impossível alcançar a dvekut, adesão com o Criador, ou seja, equivalência de forma. E como isso é oposto à nossa natureza, nós precisamos de uma sociedade que formará uma grande força, de modo que possamos trabalhar juntos para anular o desejo de receber, chamado mal, pois este nos impede de alcançar a meta para a qual o homem foi criado. Bom, amigos, então, lembrando no propósito da sociedade 1, né, o Rabashi, ele começa dizendo que nós nos reunimos aqui para seguir o caminho e o método do Baruch HaSulam. Isso eu só estou fazendo essa pequena introdução para responder a pergunta do Ionaldo ali, que o Ionaldo fez uma pergunta, né? Já que estamos estudando Kabbalah, qual a linha melhor, do Ari ou do Gra? Na verdade, nós estudamos a linha do Baruch HaSulam, né? E o Baruch HaSulam estuda e foi o grande atualizador, né, de toda a Kabbalah, desde o Rashbi, né, o Shimon Bar Yochai e o Ari. Então nós estudamos o método do Baruch HaSulam. Por quê? Porque para Kabbalah a gente sempre procura estudar o cabalista mais próximo de nós, que é aquele que veio para atualizar o conhecimento, né? Ele não nega o conhecimento anterior, ele só atualiza para a geração em que ele vive. Então, para a nossa geração, é o Baruch HaSulam. E lógico, nós estudamos o Baruch HaSulam, o seu primogênito Rabash. Então, quando a gente for estudar, nós vamos estudar o quê? Escritos do Baruch HaSulam e artigos do Rabash. Tá? No propósito da sociedade 2, então ele começa dizendo o quê? Que nós nascemos com um vaso chamado amor próprio. Essa é a nossa essência. E que, se não houver nada que responda ou que satisfaça esse amor próprio, nós não fazemos o menor movimento, como a gente aprendeu já na Kabbalah, né? Eu tomo água porque eu desejo. Eu estou aqui estudando Kabbalah porque eu desejo. O início é um desejo egoísta, certo? Eu vou trabalhar porque assim eu desejo. Esse é a nossa natureza, esse é o nosso vaso. Da mesma forma, se nós quisermos ter uma adesão com o Criador e alcançarmos equivalência de forma com Ele, nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de uma sociedade que nos diga que isso é importante. Né? Então, nós não temos como chegar a isso, porque nós não temos como, né, vencer esse amor próprio, que é a total disparidade de forma com o Criador. Então, nós queremos chegar ao quê? A uma equivalência de forma. Certo? É como aquela velha história que os cabalistas dizem, a gente não tem como sair da prisão sozinhos. Né? Nós estamos presos dentro do amor próprio, nós precisamos de alguém que nos auxilie a sair dessa prisão. No caso,
vai ser o que é essa sociedade. É essa sociedade que vai criar esse ambiente. Porque nós aprendemos lá, no nível fundamental, na lição número 5 sobre a liberdade, que a única escolha que nós temos aqui é o quê? A escolha do ambiente. Aonde que eu vou colocar o meu grãozinho chamado ponto no coração, que é a única coisa que eu tenho que aspira à espiritualidade. Então eu tenho que, né, de uma sociedade que vai formar uma grande força, ou seja, vai unir todos os pontinhos no coração para vencer o que a gente chama de mal, porque mal na Kabbalah não é mal que a gente conhece, é o desejo de receber com a intenção egoísta. A raiz de todo mal, que nós chamamos de mal, é nada mais é o quê? O querer receber só para si. Tá ok? Vamos seguindo. Por esta razão, a sociedade deve consistir de indivíduos que unanimemente concordam que devem alcançar a meta. Então, todos os indivíduos tornam-se uma grande força que possa lutar contra si, dado que cada um é integrado em todos os outros. Então, cada um se fundamenta em um grande desejo de alcançar a meta. Isto é devido à inclusão do geral no particular. Cada um está incluído em todos e vice-versa, todos em cada um. Por isso, cada indivíduo pode se conectar com o grande poder coletivo ou toda a sociedade para atingir a meta. Isso mostra que nós estamos reunidos com um único objetivo: alcançar a equivalência de forma, alcançar essa adesão com o Criador, a essa Devikut. Tá? Então, a partir daí, nós sabemos que nós temos duas coisas já conosco: nosso desejo de receber egoísta e a meta. O objetivo todo é tentar colocar sempre a meta acima de todos os meus desejos egoístas, que às vezes parece uma coisa simples, mas não é. Por quê? Porque o que a gente chama de desejo egoísta, o que é? Minha família, meus desejos pessoais, meus desejos de posse, de dinheiro, meus desejos por honra, status, conhecimento. Só que isso é muito sutil. Então, sempre que nós tentamos colocar o nosso desejo de alcançar a meta, sempre vão vir esses outros desejos acima. É como os cabalistas chamam, a gente está sempre num crescendo. Nós vamos crescer o ponto no coração, mas também o desejo egoísta vai crescer. E isso não é ruim. Lembra daquele cone que a gente já desenhou para vocês em outras lições? Né? Nós temos que crescer o ponto no coração e temos que crescer o desejo também egoísta, porque é ele que vai sendo corrigido. E por um lado também ele, o nosso ego, ele tem uma função de nos levar até o Criador. Tá ok? Então, esse desejo de alcançar a meta é que a gente vai sempre inspirando um ao outro. Por quê? Porque é só vocês verem, vocês começarem a estudar Kabbalah. No início, aquela vontade, vamos estudar Kabbalah, que coisa maravilhosa. Vamos saber quantos anjos tem no céu, vamos saber agora, né, como abrir uma poção mágica aí, vamos falar um abracadabra, e a partir daí eu vou sair do corpo. Não, a gente vê, mas não é nada disso. Mas meu desejo já está bem pequenininho. Agora, cadê meu desejo de estudar Kabbalah? Daí eu vim para a lição, já recebi o desejo dos amigos. De novo, né? Então, nós estamos sempre nesse, né, aspirar a meta que a gente recebe dos outros e a nossa razão egoísta que quer qualquer coisa menos Kabbalah. Ela quer ganhar dinheiro, quer cuidar dos filhos, do trabalho, né, quer ter um certo status, quer viajar, que não tem nada errado. A Kabbalah não diz que você tem que acabar com isso. Só que você sempre vai ter o quê? Algo superior a esses desejos que você tem aqui, que você vai continuar, né, tratando e lidando e cuidando. Só que o grau de importância que vai diminuindo. E quem vai te fazer com que esse grau de importância pela espiritualidade seja maior do que os outros desejos egoístas é essa sociedade, é essa inclusão entre geral e particular, entre o seu pontinho no coração e
a união dos pontos no coração formado pela sociedade. Para atingir essa interinclusão de um indivíduo no outro, cada um deve anular-se perante o outro. Isto é conseguido quando cada um vê as virtudes dos outros e não suas faltas. Mas aquele que pensa que é em algo superior aos seus amigos, já não pode se unir com eles. Da mesma forma, é importante ser sério durante a reunião para não se distanciar do propósito pelo qual se reuniram. Antigamente, para ser discreto, era costume agir sem seriedade exterior, enquanto na verdade, em seu coração, havia uma chama ardente. Esse é o princípio. Por quê? Porque os cabalistas nos dizem que a única forma de a gente receber algo dentro de uma sociedade é se eu me coloco os outros como superior a mim, em importância, certo? E a mesma coisa aqui fora, né? Aqui no mundo normal nosso, né? Se você vai assistir uma lição de um professor, você sempre vê o professor como sabendo mais do que você. Aí você recebe alguma coisa, certo? Você também, você sempre considera alguém, né, de importância e você aceita receber dela se essa pessoa é mais importante para você. Se você não faz o que a gente chama de essa interinclusão, ou que mais na frente o Habash vai chamar de anulação, certo? Você não consegue receber dos amigos essa inspiração, certo? Nós vamos nos fundindo porque nós estamos a todo momento nos anulando. E um anula o outro, e às vezes um é superior ao outro, e outro anulando, e com isso a gente vai se incluindo um no outro, vai recebendo, né, essa inspiração, esse ponto no coração do amigo, tá ok? E quando ele fala em virtudes, lógico, as virtudes é a inspiração pela meta, né, o anseio pela espiritualidade desse amigo. Não são virtudes tipo, ele é inteligente, ele é paciente, ele é calmo, ele é, sei lá, misericordioso, não. É a grandiosidade do ponto no coração, a aspiração que esse amigo tem pela meta, tá ok? E depois, no segundo momento, ele fala que nós temos que ser discretos no sentido de que o que vai continuar ali é estarmos focados somente nessa questão, e nós vamos retirando tudo que não tem a ver com o trabalho espiritual da nossa sociedade, que é isso que a gente aprende sempre na Kabbalah. Entretanto, as pessoas de mente estreita devem ter muito cuidado durante a reunião, para não deixarem se levar por palavras e ações que não estão direcionadas para o propósito pelo qual se reuniram, a qual é alcançar a adesão com o Criador. Para saber mais sobre o tema da adesão, ver o livro Matan Torá, a entrega da Torá. E quando não estiver entre os amigos, é melhor ocultar a intenção em seu coração e ser, externamente, como o resto das pessoas. Isto é o que significa ser discreto com o Senhor seu Deus. Embora exista outra interpretação mais elevada deste versículo, o significado simples segue sendo sublime. Essa é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque todos nós temos um substrato, todos nós temos um background que a gente chama, né? Alguns amigos pensam politicamente de um jeito, outros amigos pensam religiosamente de outro jeito, uns amigos foram criados de um jeito, outros foram criados de um jeito, outros têm uma família assim, assado. Isso na Kabbalah, para nós, não é isso que nós estamos falando. Nós só falamos da espiritualidade. Por isso que o Rabash, ele chama atenção para a gente não se levar por palavras e ações que não digam respeito ao trabalho espiritual. Por isso que aqui você pode chegar aqui, não sei o que, partido tal. Para mim, não interessa. Você pode ser de direita, de esquerda, de centro, de nada, apolítico. Nós estamos tratando da espiritualidade. Nós não vamos falar de outra coisa que não seja espiritualidade. Nós não vamos falar de nada que não seja o amor dos amigos, de algo que faça com que a gente chegue a essa revelação
da qualidade de doação dentro de nós. E por quê? Porque senão a gente já começa a desvirtuar e já começa o ego, e já começa a analisar os amigos. Aí fica muito difícil de você se anular. Você começa, não, mas aquele ali pensa não sei o que, aquele acha não sei o que, aquele é de um jeito, aquele... Ou seja, a forma material, e a gente não está preocupado com o que a gente chama de a nossa forma material, a gente quer o pontinho no coração de dentro de cada amigo. A intenção de aspirar à espiritualidade, só isso. A persona, a máscara que cada um tem, nós não nos interessa. E também, quando a gente não estiver entre amigos, no caso, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade que busca espiritualidade, nós também não vamos falar de espiritualidade, né? Por quê? Porque como é que você vai falar de espiritualidade, de equivalência de forma, de adesão com o Criador, e principalmente de correção para quem não tem o ponto no coração ainda despertado, né? É como você falar para uma pessoa que ela tem que, sei lá, arrumar um carro que ela nem sabe que está quebrado. Que carro? Que carro quebrado? Você tem que arrumar. Arrumar o quê? O carro está ótimo. Né? Ou seja, a pessoa não sabe o que precisa se corrigir, ela não tem ainda o ponto no coração. Ela ainda não tem o que a gente chama de revelação do mal, né? Que é a revelação da sua qualidade egoísta. Para ela, egoístas são os outros, né? Para ela é a pessoa mais boa da Terra. Tem os seus defeitos, mas ela não se considera uma egoísta. Né? Ela não tem essa revelação da sua natureza. Então, com pessoas que não estão, né, com o ponto no coração e não estão buscando a espiritualidade, a gente oculta essa questão. Lógico, se alguma pessoa um dia chegar para nós e tiver o interesse da Kabbalah, a gente vai entregar um livro para ela, como a gente falou outras vezes. Mas não querer, né, dar uma lição e uma aula sobre Kabbalah, que a pessoa vai ser assustada, né? Porque ela não tem ainda toda essa revelação. Por isso, é essencial durante a reunião de amigos que eles sejam igualitários entre si, a fim de serem capazes de anularem-se uns aos outros. Esta sociedade deve tomar cuidado para não ser acometida por leviandades, que destruiriam tudo, mas isto é um assunto interno e pessoal. Por outro lado, quando a pessoa não está em companhia de um amigo da sociedade, não deve mostrar seriedade, mas deve ser como a pessoa com quem está agora. Em outras palavras, deve evitar falar de coisas sérias e somente falar de coisas de interesse da pessoa que está com ela agora, o qual é chamado de hóspede não convidado. O Rabash reforça, então, que quando a gente está dentro de uma sociedade, dentro da nossa sociedade de Kabbalah, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que, né, ser igualitário. A gente tem que buscar atingir a igualdade de intenção, de que todos nós buscamos a mesma coisa, não tem superior nem inferior. Todos nós estamos buscando a mesma meta espiritual, como um todo. Né? Então nós vamos buscar essa capacidade pela autoanulação. Quando nós nos anularmos um perante o outro, a gente vai atingir essa autoanulação. As leviandades que ele está falando são coisas que não têm a ver com a espiritualidade, não são leviandades como a gente chama, né? Leviandades é isso, nós estamos estudando Kabbalah, daqui a pouco a gente vai falar, bom, vamos falar sobre o jogo de futebol. Não vamos falar sobre o jogo de futebol, não vamos falar sobre um partido político ou do que está acontecendo, não, as coisas existem, estão lá fora, mas nós estamos estudando Kabbalah, entendeu? Tudo que não tem a ver com essa caminhada, para nós não interessa. Aqui não interessa. Lá fora, eu, Marcelo, sou um cardiologista, tenho minha posição na sociedade, tenho meus pacientes, tenho o nível social, posso lá discutir com eles. Se eu estiver numa janta lá conversando sobre isso, vamos conversar. Certo? Mas não aqui. Aqui não tem nada. Até porque a gente sabe que tudo vem do Criador, né? Então a gente não está muito preocupado. Tudo quer nos levar para a meta, seja pelo que o nosso ego considera bom ou ruim. Mas aqui, não. Nós não vamos falar sobre isso. Não nos interessa. Isso só vai levar a qualquer coisa menos a espiritualidade. E brigas, e disenções, e discussões que a gente sabe que não levam a lugar nenhum. E por último, né, ele fala, quando você não está na companhia de alguém que está no seu grupo, né, você não vai falar de coisas sérias, espirituais, coisas profundas. Você vai ser como essa pessoa
né, agora, né, você ser como ela, porque ela é um hóspede não convidado, ou seja, é um amigo seu, mas que não é um convidado dentro do seu ambiente cabalístico, certo? Dentro do seu grupo, dentro da sociedade cabalística. Acho que tem algumas perguntas, né, Náudio? Vamos ver as perguntas aqui. O Leonardo que fez as perguntas aqui, vamos ver aqui. Ele quer um gráfico, mais detalhes sobre o gráfico do 125. Na verdade, Ronaldo, a gente vai estudar tudo isso. O 125, o número 125 nada mais é o quê? São 5 mundos, tá? Adam Kadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiá. Dentro de cada um desses 5 mundos tem 5 Partsufim. Com nomes um pouco diferentes, mas são aqueles que a gente viu mais ou menos com a mesma sequência que a gente viu hoje. Galgalta, Ab, Sag, Ma e Bon. Tá? Tem nomes diferentes em cada um dos mundos, mas são 5, mais ou menos como isso. E dentro de cada Partsuf tem 5 Sefirot. Keter, Rma, Binah, Zeramp, Malhut. 5, 5, 5. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tá? Mas isso tem a ver não com essa parte, por quê? Porque como a gente está falando de 125 níveis, é a terceira flecha, lembra? Quando a gente vai ascender, é de baixo para cima, quando que nós somos subindo a escada de ascensão espiritual, tá ok? Uma pergunta da Joédiva, onde eu consigo o livro indicado, a entrega da Torá? O Matan Torá é um artigo, não é um livro, é um artigo. Eu acho que no kabbalah.info/pt de português tem lá. Ou se você botar Matan Torá no Google, entrega da Torá, você vai ter esse artigo. Só que é um artigo profundo, você pode pegar, pode ler, mas a gente não vai estudar, porque é um artigo muito profundo do Baruch Sulam. Todos vocês vão estudar nas lições do Rav. Todo ano a gente estuda o Matan Torá. Numa determinada, existe uma determinada época do ano que a gente chama de entrega da Torá. Né, o Simchat Torá, a alegria da Torá. E sempre a gente estuda o Matan Torá lá. O artigo é a entrega da Torá. Então vocês vão estudar bastante esse artigo. Ionaldo, por que a Kabbalah é a alma da Torá? Bom, porque a Kabbalah explica a Torá. Explica, é a forma de a gente entender, né, a Torá, e não apenas como a maioria das pessoas entende, né, como uma historinha, como se fosse algo contado aqui na matéria. E sim, ela vai explicar para você o que significa internamente, a realização espiritual de uma pessoa. Porque a Torá nada mais é isso, né, é uma caminhada espiritual da sua ascensão espiritual. É isso que ela está contando. E as diversas forças que existem em toda a criação. Tá ok? Bom, acho que é isso, né, Arnaldo? Vamos então, amigos, reler esse texto. Semana que vem vamos estudar a força de Binah, certo? Façam perguntas no Facebook, façam perguntas, né? E vamos juntos. Temos mais 5 capítulos. Daqui uns dias estamos chegando na Adão e Eva aí. Obrigado, amigos e amigas. Vamos lá. Juntos, hein? Força aí. Tchau, tchau. Obrigado, Náudio. Vamos lá.